Era uma tarde de outubro, em 1926. Florence Scovel Shinn estava sentada em seu escritório em Copacabana, absorta em seus escritos, quando, de repente, uma de suas alunas mais dedicadas irrompeu pela porta, em prantos. Beatriz, uma discípula exemplar por mais de 3 anos, seguia os ensinamentos de Florence com fervor, decretava diariamente e testemunhava manifestações, um atrás da outra. Mas naquele dia, algo havia mudado, drasticamente. Eu quero que você preste muita atenção no que aconteceu com Beatriz, porque, muito provavelmente, está acontecendo com você, agora mesmo. E você nem se dá conta. Beatriz relatou a Florence que há 2 semanas havia decretado a venda de sua casa por um valor específico. Ela havia seguido o protocolo de Florence à risca. Decretou 3 vezes ao dia, durante 7 dias. Sentiu a emoção da venda consumada. Visualizou o dinheiro em suas mãos. E, nos primeiros dias, os sinais começaram a surgir. 3 pessoas diferentes manifestaram interesse na propriedade. Um comprador chegou a fazer uma oferta muito próxima do valor que ela havia decretado. Beatriz estava radiante. E foi exatamente nesse momento que ela cometeu o erro fatal. Empolgada com os resultados que estavam chegando, Beatriz decidiu compartilhar seu decreto com 3 pessoas próximas. Sua mãe, que sempre foi cética quanto aos ensinamentos espirituais. Sua melhor amiga de infância, que estava passando por dificuldades financeiras. E seu irmão mais velho, que era bem-sucedido nos negócios, mas extremamente racional. Ela pensou que estava apenas compartilhando sua alegria. Mas Florence empalideceu ao ouvir isso. E as próximas palavras que Florence disse mudaram para sempre a forma como Beatriz e todos os alunos presentes naquele dia entenderam o poder dos decretos. Florence se levantou, caminhou até a janela e, com uma voz que misturava compaixão e urgência, disse: Beatriz, você acabou de abrir 3 portais que drenam completamente a energia de suas manifestações. Existem 3 tipos de pessoas que funcionam como aspiradores espirituais. Quando você conta seus decretos para elas, e a maioria das pessoas carrega pelo menos uma delas, bem perto, sem saber o estrago que estão causando. Você quer saber o que aconteceu com o decreto de Beatriz? Depois que ela contou para essas 3 pessoas, em 48 horas, todos os 3 potenciais compradores desistiram. 2 deles nem deram explicação. Simplesmente sumiram. O terceiro disse que havia encontrado outra propriedade. A casa de Beatriz ficou no mercado por mais 8 meses, sem vender. Até que Florence ensinou a ela um protocolo específico de blindagem espiritual. Mas antes de eu revelar quem são essas 3 pessoas, você precisa entender algo que Florence descobriu depois de 15 anos estudando a lei da palavra falada. Todo decreto que você faz cria o que ela chamava de um campo de manifestação. É como se você plantasse um grão de mostarda no jardim da sua alma. Nos primeiros dias após decretar, esse grão está extremamente vulnerável. Ele precisa de proteção, de sigilo, de uma incubação silenciosa. Florence tinha um ditado, e ela repetia constantemente para seus alunos mais avançados: a boca que decreta em segredo, colhe em abundância. A boca que decreta e depois espalha, planta no vento e colhe vazio. Você já percebeu que algumas de suas manifestações chegam rápido, enquanto outras parecem nunca se concretizar? Florence descobriu que, na maioria dos casos, a diferença não está na força do decreto, não está na sua fé,
não está na clareza da visualização. A diferença está em quem você contou. Porque existem pessoas que carregam uma frequência vibracional que anula completamente o campo de manifestação. Elas não fazem isso por maldade. A maioria nem tem consciência disso. Mas o efeito é devastador. É como se você estivesse construindo um castelo de cartas e alguém abrisse a janela. Não foi intencional, mas o resultado é o mesmo. Tudo desmorona. Florence documentou em seus diários pessoais mais de 140 casos de alunos que experimentaram o que ela chamou de síndrome do decreto abortado. Em todos os casos, sem exceção, o padrão era o mesmo. O aluno estava no caminho certo. Os sinais apareciam. A manifestação estava se aproximando. E então, eles cometiam o erro de compartilhar com a pessoa errada. E em questão de dias, às vezes até horas, tudo se desmanchava. Florence ficou tão alarmada com esse padrão que em 1928, ela convocou uma reunião especial apenas para tratar desse assunto. Ela disse aos seus alunos que isso era mais importante do que qualquer técnica de decreto que ela havia ensinado. Porque de nada adianta você aprender a plantar se você não aprende a proteger a plantação. Então, quem são essas 3 pessoas? A primeira delas, Florence chamava de o incrédulo querido. E o nome já diz tudo. É aquela pessoa que você ama profundamente, que está próxima de você, mas que simplesmente não acredita em nada disso. Pode ser seu pai, sua mãe, um irmão, um cônjuge. São pessoas que, quando você menciona lei da atração, decretos, energia, elas reviram os olhos. Elas te amam, mas acham que você está perdendo tempo com essas coisas. E aí vem o perigo. Você pensa, mas é minha mãe. Ela me ama. Não tem problema eu contar. Mas Florence descobriu que o amor não blinda contra a interferência vibracional. Na verdade, quanto mais próxima emocionalmente a pessoa é de você, mais poder ela tem de interferir no seu campo de manifestação. Beatriz cometeu exatamente esse erro com a mãe dela. A mãe de Beatriz era uma mulher amorosa, dedicada, que faria qualquer coisa pela filha. Mas ela também era extremamente cética. Quando Beatriz contou empolgada sobre o decreto de vender a casa, sabe qual foi a reação da mãe? Ela disse: "Filha, isso é ilusão. Você precisa baixar o preço. Ninguém vai pagar esse valor. Você está sendo ingênua." Foram apenas 3 frases, 30 segundos de conversa. Mas aquelas palavras carregavam décadas de crença em escassez, em limitação, em impossibilidade. E elas se cravaram no campo de manifestação de Beatriz, como farpas envenenadas. Florence explicava assim para seus alunos: quando você conta seu decreto para um incrédulo querido, você não está apenas compartilhando uma informação. Você está abrindo sua energia, seu entusiasmo, sua fé, ainda frágil, para uma frequência completamente oposta. E sabe o que acontece? Quando você coloca uma frequência de fé em contato direto com uma frequência de descrença, a descrença sempre vence. Sempre. Porque a dúvida é como um vírus. Ela se espalha. Mesmo que você não queira acreditar nas palavras céticas, uma parte do seu subconsciente absorve aquela energia e começa a duvidar. E a dúvida é a morte do decreto. Florence contava a história de um aluno chamado Rafael, que havia decretado uma promoção no trabalho. Ele seguiu tudo certinho. E em 2 semanas, seu chefe o chamou para uma conversa. Tudo indicava que a promoção estava vindo. Rafael estava tão feliz que precisou compartilhar a novidade com sua esposa.
Mas ela, apesar de amá-lo profundamente, tinha uma visão de mundo completamente diferente. Imediatamente disse: "Não se iluda, querido. Você sabe como essas empresas são. Prometem o mundo e não entregam nada." E sabem o que aconteceu? No dia seguinte, o chefe de Rafael mudou da água para o vinho. A tal conversa sobre a promoção nunca mais aconteceu. Rafael ficou arrasado. Procurou Florence Scovel Shinn, que, com sua sabedoria, identificou o problema na hora. Ela disse: "Você permitiu que a vibração dela contaminasse a sua... Agora, meu caro, você precisa purificar isso. A segunda pessoa para quem jamais devemos revelar nossos decretos é ainda mais traiçoeira. Florence a chamava de a invejosa disfarçada. E essa, meus amigos, é extremamente perigosa, porque ela não se mostra como invejosa de imediato. Frequentemente, é alguém que consideramos amigo, que nos apoia em outras áreas da vida. Mas quando o assunto é prosperidade, sucesso, manifestações, existe ali, escondida, uma pontinha de inveja. Ela não é expressa abertamente. A pessoa não vai chegar para você e dizer: "Tenho inveja de você." Mas lá no fundo, no subconsciente dela, existe um incômodo, um desconforto, um pensamento maquiavélico. Por que você merece e eu não? Beatriz cometeu esse erro crucial com sua melhor amiga. Elas eram amigas desde a infância. Haviam compartilhado tantos momentos juntas, mas a amiga de Beatriz estava passando por um período de dificuldades financeiras. Quando Beatriz, radiante, compartilhou sobre seu decreto para vender a casa por um valor acima do mercado, a amiga sorriu. Disse: "Que maravilhoso, Beatriz! Estou torcendo por você." Mas Florence, ao ouvir isso, perguntou para Beatriz: "Como foi esse sorriso? Era genuíno ou forçado?" Beatriz parou, refletiu e percebeu. O sorriso não havia alcançado os olhos. Havia uma tensão ali, uma falsidade quase imperceptível. A amiga não estava verdadeiramente feliz. Ela estava sentindo inveja. E aquela inveja, mesmo não declarada, funcionou como um bloqueio energético poderosíssimo. Florence era implacável quando o assunto era inveja. Ela sempre dizia: "A inveja é um dos sentimentos mais destrutivos que existem na dimensão espiritual." Quando alguém sente inveja do seu decreto, mesmo que essa inveja esteja camuflada por um sorriso, essa pessoa, inconscientemente, envia uma energia de negação para você. É como se ela decretasse contra você, sem sequer perceber. E o universo, meus caros, sempre responde a essas vibrações. Você planta o seu decreto com fé, mas aí surge a energia da inveja vinda de alguém próximo. E é como jogar veneno no solo sagrado. A semente, infelizmente, morre antes mesmo de germinar. Florence compartilhou a história de uma aluna chamada Débora, que havia decretado um relacionamento amoroso, abençoado. Débora tinha uma amiga que estava solteira há anos e profundamente amargurada por isso. Quando Débora, na sua ingenuidade, compartilhou o decreto do relacionamento, ela cometeu um erro fatal ao contar para essa amiga. A amiga disse todas as palavras certas. "Que lindo, Débora! Você merece! Vai dar tudo certo!" Mas por dentro, ela estava sendo corroída pela inveja. E sabem o que aconteceu? Débora conheceu um homem maravilhoso. Tudo estava fluindo perfeitamente. Mas, de repente, sem nenhuma explicação aparente, o homem se afastou. Anos depois, quando Débora já havia aprendido sobre proteção energética, ela finalmente compreendeu o que havia acontecido.
A inveja da amiga havia criado um bloqueio invisível. E agora, chegamos à terceira pessoa. E essa, segundo Florence, é a mais perigosa de todas. Ela a chamava de o competidor espiritual. Esse é o tipo de pessoa que também estuda a lei da atração, que também faz decretos, que também acredita no poder da manifestação. E é exatamente por isso que ela é tão perigosa. Porque ela conhece as regras do jogo. E, conscientemente ou inconscientemente, ela compete com você no campo espiritual. Ela quer que os decretos dela se manifestem, e não os seus. E quando você compartilha seu decreto com essa pessoa, ela não te desencoraja abertamente. Ela age de uma forma muito mais sutil e mortal. Ela decreta contra você, sem que você sequer perceba. Beatriz cometeu esse erro com seu irmão. Ele era um homem de negócios bem-sucedido, que também estudava metafísica. Quando Beatriz compartilhou sobre o decreto de vender a casa, ele disse: "Interessante. Mas você tem certeza de que esse é o preço certo? Eu acho que você deveria decretar um valor diferente. Parece inofensivo, não é?" Mas Florence detectou imediatamente o veneno nessas palavras. O irmão de Beatriz, sem se dar conta, estava tentando reprogramar o decreto dela. Estava inserindo a dúvida. Estava impondo a própria visão dele sobre a manifestação dela. E isso cancelou completamente a energia do decreto original. Florence sempre dizia: quando você conta seu decreto para um competidor espiritual, você está entregando o controle da sua manifestação para outra pessoa. Essa pessoa vai começar a opinar, a sugerir mudanças, a questionar seus métodos. E cada questionamento é uma rachadura no seu campo de manifestação. Porque a manifestação exige convicção absoluta. E a convicção, meus amigos, não sobrevive a questionamentos externos. Florence era categórica. Seus decretos são seus. São sagrados, são privados. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de colocar a energia deles no seu processo de manifestação. Florence documentou um caso extremo de um aluno chamado Ricardo. Ricardo havia decretado abrir o próprio negócio. Ele compartilhou a novidade com um colega que também estudava Florence Scovel Shinn. O colega, em vez de simplesmente apoiar, começou a dar conselhos não solicitados. Você deveria decretar dessa forma, nesse horário, com essas palavras. Ricardo, na sua boa-fé, ouviu e começou a duvidar do próprio decreto. Será que eu estava fazendo errado? Será que o jeito dele é melhor? Em 2 semanas, Ricardo havia perdido completamente a fé no decreto original. O negócio, infelizmente, nunca saiu do papel. Até que Florence o alertou sobre o perigo do competidor espiritual. Agora, você pode estar pensando: mas então eu não posso contar meus decretos para ninguém. Florence respondia: você pode contar, mas apenas para as pessoas certas. E essas pessoas são raríssimas. Precisam ser pessoas que estão vibrando na mesma frequência que você, que possuem uma fé genuína, que não sentem inveja, que não competem. Florence dizia que, em toda a sua vida, você talvez encontre 2 ou 3 pessoas assim. E mesmo assim, ela recomendava cautela, porque o mais seguro, o mais poderoso, é sempre o silêncio sagrado. Florence tinha um ensinamento que ela repetia constantemente. O silêncio é a matriz da manifestação. Quando você permanece em silêncio sobre seus decretos, você está incubando-os no útero espiritual. Você está dando a eles tempo e espaço para crescerem em segurança. Mas quando você fala, você expõe uma criação frágil
a energias que podem destruí-la. Florence fazia uma comparação com a gestação. Uma mulher grávida, nos primeiros meses, muitas vezes não conta para ninguém. Porque ela sabe que a vida que está se formando precisa de proteção, de sigilo, de cuidado. Mas, e a história de Beatriz? O que aconteceu depois? Florence ensinou a ela um protocolo de limpeza e blindagem energética. Primeiro, Beatriz teve que fazer o decreto de cancelamento. Florence Scovel Shinn tinha um decreto específico para essas situações. Beatriz precisava repetir 3 vezes ao dia, durante 7 dias. Eu cancelo toda e qualquer interferência energética sobre meus decretos. Toda palavra de dúvida, inveja ou competição está agora dissolvida pela luz divina. Meus decretos estão blindados e protegidos. Somente a vontade divina opera através deles. Está consumado. Após os 7 dias de limpeza, Beatriz precisava refazer o decreto da casa. Mas dessa vez, em completo silêncio. Ela não contou para ninguém. Nem para a mãe, nem para a melhor amiga, nem para o irmão. Florence a instruiu a decretar 3 vezes ao dia. Mas sempre sozinha, sempre em silêncio, sempre protegendo aquela energia. E sabe quanto tempo levou? 11 dias. Em 11 dias, um comprador apareceu, oferecendo não o valor que ela havia decretado, mas 30% a mais. Beatriz não conseguia acreditar. Florence apenas sorriu e disse: "Viu o que acontece quando você protege seus decretos? Agora, preciso te contar algo que Florence descobriu e que muito poucos sabem. Existe um motivo espiritual profundo para esse silêncio. Florence estudava textos bíblicos constantemente e ela encontrou isso em Mateus 6, versículo 6. Jesus diz: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto." Florence percebeu que isso não era apenas sobre oração. Era sobre todo tipo de comunicação com o divino. Inclusive decretos. O quarto simboliza o espaço interior. A porta fechada simboliza a proteção. O secreto simboliza o silêncio sagrado. Quando você decreta em secreto, você está falando diretamente com Deus, sem interferências humanas. Florence dizia que a maioria das pessoas falha nas manifestações. Não porque não sabem decretar, mas porque não sabem ficar caladas depois de decretar. Elas plantam o grão de mostarda no jardim da alma corretamente. Mas aí vão e contam para todo mundo onde plantaram, o que plantaram, quando esperam colher. E cada pessoa que ouve traz uma energia diferente. Algumas duvidam, algumas invejam, algumas competem. E todas essas energias juntas criam um turbilhão que arranca o grão de mostarda no jardim da alma antes dela ter chance de criar raízes. Então, Florence criou o que ela chamava de a regra do silêncio dos 33 dias. Ela ensinou que, depois de fazer um decreto importante, você deveria ficar em silêncio absoluto sobre ele por no mínimo 33 dias. Por que 33? Florence explicava que esse é o tempo mínimo para um decreto criar raízes profundas no jardim da alma. Nos primeiros 3 dias, o decreto está sendo plantado. Entre o 4º e o 10º dia, ele está germinando. Entre o 11º e o 21º dia, ele está criando raízes. E entre o 22º e o 33º dia, ele está se fortificando. Somente após os 33 dias é que o decreto está forte o suficiente para resistir a energias externas. E mesmo assim, Florence recomendava continuar em silêncio até a manifestação se completar totalmente. Mas, e se alguém perguntar diretamente? Se alguém notar que você está diferente,
mais confiante, mais em paz e perguntar o que está acontecendo. Florence tinha uma resposta pronta para ensinar aos alunos. Apenas sorria e diga que está em um momento de renovação espiritual. Não dê detalhes. Não explique o que está decretando. Não mencione valores, prazos, situações específicas. Mantenha tudo vago e protegido. Florence dizia: gentileza não exige transparência. Você pode ser amoroso e ainda assim proteger seus segredos sagrados. E aqui vem algo que vai mudar completamente a forma como você vê as pessoas ao seu redor. Florence descobriu que essas 3 pessoas perigosas deixam sinais específicos que você pode identificar antes mesmo de contar qualquer coisa. Ela criou o que chamava de teste das 3 perguntas. Antes de compartilhar qualquer decreto com alguém, você deveria fazer essas 3 perguntas, mentalmente. Primeira pergunta: essa pessoa tem fé genuína ou é cética? Segunda pergunta: essa pessoa está em um lugar de abundância ou de carência nessa área específica da vida? Terceira pergunta: essa pessoa compete comigo ou me apoia de verdade? Se qualquer uma das respostas acender um alerta vermelho, não conte. Simples assim. Florence tinha um aluno chamado Samuel, que aplicou esse teste e salvou uma manifestação importante. Samuel havia decretado um contrato de trabalho no valor de $50 mil. Ele estava empolgado e queria contar para o primo, que também era empreendedor. Mas antes de contar, ele aplicou o teste das 3 perguntas. Primeira pergunta: o primo acredita em decretos? Não, ele é cético. Segunda pergunta: o primo está em abundância ou carência? Carência. O negócio dele estava mal. Terceira pergunta: ele compete ou apoia? Compete. Sempre quis ser melhor que eu. Samuel não contou. Ficou em silêncio. E em 18 dias, o contrato foi assinado. Anos depois, o primo comentou que naquela época estava tão mal financeiramente que sentia inveja de qualquer um que prosperasse. Se Samuel tivesse contado, a energia de inveja e competição teria bloqueado tudo. Mas Florence foi ainda mais longe. Ela descobriu que existem sinais físicos que essas 3 pessoas demonstram. Quando você começa a falar sobre seus decretos, o incrédulo querido geralmente cruza os braços, desvia o olhar, ou muda de assunto rapidamente. É como se o corpo dele rejeitasse a informação. O invejoso disfarçado sorri. Demais. Concorda rápido demais. Mas os olhos ficam vazios. Não há luz verdadeira ali. É tudo superfície. E o competidor espiritual faz muitas perguntas. Quer saber detalhes, valores, datas, métodos. Parece interesse genuíno. Mas, na verdade, ele está coletando informação para usar contra você no plano espiritual. Florence ensinava seus alunos a prestarem atenção na energia que eles sentiam após contar um decreto para alguém. Se você sente alívio, leveza, alegria expandida, é um bom sinal. Mas se você sente um peso, uma dúvida que não estava lá antes, uma vontade de se justificar, é porque você contou para a pessoa errada. E aí você precisa agir rápido. Florence criou o que ela chamava de decreto de emergência de blindagem. Você precisa decretar imediatamente, antes que a energia negativa se enraize. Eu retiro agora toda a palavra que compartilhei sobre meus decretos com essa pessoa. Toda a energia que ela enviou de dúvida, inveja ou competição está agora devolvida a ela envolta em luz. Meus decretos permanecem intocados e protegidos. Está consumado. Teve um caso extremo que Florence documentou. Uma aluna chamada Elizabeth havia decretado a cura de uma doença grave. Ela estava seguindo o protocolo certinho.
e os sintomas estavam diminuindo. Mas ela cometeu o erro de contar para uma irmã, que era extremamente cética e pessimista. A irmã disse: "Você está se iludindo. Essa doença não tem cura. Você vai morrer." Elizabeth ficou tão abalada que naquela noite teve uma crise. Os sintomas pioraram drasticamente. Ela ligou desesperada para Florence Scovel Shinn. Florence Scovel Shinn disse: "Você precisa fazer o decreto de emergência agora, 3 vezes seguidas, com toda a sua força." Regina fez, e em 24 horas, os sintomas voltaram a diminuir. A cura se completou 40 dias depois. Mas Regina nunca mais contou para a irmã sobre nenhum decreto. Florence Scovel Shinn também descobriu algo fascinante sobre as redes sociais da época. Sim, eles não tinham internet, mas tinham encontros sociais, jantares, reuniões de grupos. E Florence Scovel Shinn proibiu terminantemente que seus alunos compartilhassem decretos em grupos grandes. Ela dizia: "Quando você conta seu decreto para um grupo, você está abrindo seu campo de manifestação para dezenas de energias diferentes ao mesmo tempo. Algumas pessoas vão duvidar, outras vão invejar, outras vão competir. E a soma de todas essas energias negativas cria um bloqueio massivo. É como tentar nadar contra uma correnteza de 10 pessoas puxando você para trás." Teve um aluno que cometeu esse erro. Ele contou em um jantar com 12 pessoas que havia decretado duplicar sua renda. Das 12 pessoas, apenas 2 realmente acreditaram. 3 eram céticas, 4 tinham inveja e 3 competiam com ele. A soma dessas energias foi tão forte que o decreto não apenas falhou, como ele acabou perdendo dinheiro nos meses seguintes. Florence Scovel Shinn teve que fazer um trabalho intenso de limpeza energética com ele. Ela criou um protocolo de 7 dias de decretos de cancelamento e blindagem. Funcionou. Mas levou tempo. Florence Scovel Shinn sempre dizia: "É muito mais fácil proteger desde o início do que limpar depois. Agora, você precisa saber disso." Florence Scovel Shinn fez uma descoberta perturbadora nos últimos anos de sua vida. Ela percebeu que essas 3 pessoas perigosas muitas vezes aparecem disfarçadas de apoiadoras no início. Elas podem até te incentivar a decretar, podem dizer que acreditam em você, mas no fundo, elas querem ver você falhar, porque o sucesso de você expõe a mediocridade delas. A prosperidade de você evidencia a escassez delas. E, subconscientemente, elas não querem isso. Então, elas fingem apoio. Mas, espiritualmente, elas enviam bloqueios. Florence Scovel Shinn chamava isso de sabotagem sutil. E é a mais perigosa de todas, porque você não percebe de onde vem o ataque. Florence Scovel Shinn contava a história de uma aluna chamada Glória. Glória tinha uma colega de trabalho que sempre dizia: "Eu acredito em você. Você vai conseguir. Continue decretando." Mas os decretos de Glória nunca se manifestavam. Até que Florence Scovel Shinn pediu para Glória prestar atenção no tom de voz da colega. E Glória percebeu. Havia uma falsidade ali, um veneno disfarçado de mel. A colega estava secretamente competindo com Glória. Cada vez que Glória contava um decreto, a colega internamente decretava o oposto. Florence Scovel Shinn ensinou Glória a parar de compartilhar. E em 3 semanas, o primeiro decreto de Glória se manifestou. A colega ficou tão incomodada que se afastou. Mas Glória já tinha aprendido a lição. "E agora eu preciso te dar a ferramenta mais poderosa que Florence Scovel Shinn criou para proteger seus decretos." Ela chamava de o Círculo Sagrado de Silêncio. Funciona assim. Depois que você faz um decreto,
Você mentalmente desenha um círculo de luz dourada ao redor dele. Dentro desse círculo, só você e Deus têm acesso. Ninguém mais. Nem família, nem amigos, nem ninguém. Você visualiza esse círculo 3 vezes ao dia durante os primeiros 7 dias após decretar. E toda vez que alguém perguntar sobre sua vida, sobre seus planos, sobre suas manifestações, você visualiza esse círculo se fechando ainda mais. É uma blindagem espiritual poderosíssima. Florence Scovel Shinn ensinou essa técnica para 20 alunos em 1935. Todos os 20 aplicaram rigorosamente. Sabe quantos tiveram seus decretos manifestados em menos de 30 dias? 19. Apenas um falhou. E sabe por que ele falhou? Porque no 10º dia, ele contou o decreto para alguém que parecia confiável, mas não era. O círculo foi quebrado. Florence Scovel Shinn dizia: o círculo sagrado de silêncio é inquebrável, a menos que você mesmo quebre. E quando você quebra, você perde a proteção. Tem algo mais que eu preciso te contar sobre o caso de Beatriz. Depois que ela conseguiu vender a casa em 11 dias, usando o silêncio sagrado, ela quis contar para a mãe, para a amiga e para o irmão como ela havia conseguido. Ela queria provar que eles estavam errados. Mas Florence Scovel Shinn a impediu. Ela disse: Beatriz, você não precisa provar nada para ninguém. A manifestação já é a prova. Se você voltar para contar como conseguiu, você vai reabrir os portais de drenagem. Deixe que eles vejam o resultado, mas não explique o método. Beatriz obedeceu. E sabe o que aconteceu? A mãe, a amiga e o irmão ficaram tão impressionados com a venda da casa que eles mesmos procuraram Beatriz querendo aprender. Mas dessa vez, a energia era diferente. Havia respeito, havia genuíno interesse, e Beatriz pôde ensinar sem perigo. Florence Scovel Shinn dizia algo profundo sobre isso. Ela dizia: as pessoas só respeitam o que não compreendem. Quando você explica demais, você banaliza. Quando você guarda o mistério, você mantém o poder. Jesus fez isso constantemente. Ele ensinava em parábolas. Ele não explicava tudo diretamente. Ele deixava as pessoas buscarem o significado. E Florence Scovel Shinn aprendeu com isso. Seus decretos devem ser parábolas vivas. As pessoas veem o resultado, mas não entendem o processo. E é exatamente aí que está a proteção. Agora, se você está assistindo até aqui, você recebeu uma sabedoria que pouquíssimas pessoas no mundo conhecem. Florence Scovel Shinn revelou isso apenas para seus alunos mais íntimos. E eu estou compartilhando com você porque eu sei que você está pronto para ouvir. Mas eu preciso pedir algo. Esse conhecimento que você acabou de receber, ele tem poder. E poder exige responsabilidade. Se esse vídeo tocou você, se você sentiu que essas verdades ressoam com algo profundo dentro de você, existe uma forma de honrar esse conhecimento. É através do Super Thanks que você vê ali embaixo. Quando você clica no Super Thanks, você não está apenas apoiando financeiramente esse canal. Você está ativando a lei da circulação que Florence Scovel Shinn ensinou. Ela dizia que toda vez que você recebe conhecimento espiritual valioso e deixa a energia parada, você cria um bloqueio. Mas quando você circula, quando você devolve, você multiplica. O Super Thanks é a sua forma de dizer para o universo: eu recebi, eu valorizo, eu circulo. E quando você faz isso, o universo responde abrindo mais portais de abundância para você. Não é obrigação. Nunca foi.
mas é uma escolha consciente de ativar a energia que Florence Scovel Shinn ensinou. Além disso, cada contribuição permite que eu continue pesquisando, estudando e trazendo ensinamentos perdidos de Florence Scovel Shinn. Muitos dos diários dela ainda não foram totalmente explorados. Muitas das técnicas ainda estão escondidas em manuscritos antigos. E é o apoio de pessoas como você que torna possível resgatar essa sabedoria e compartilhar com o mundo. Você não é apenas um espectador. Você é um guardião desse conhecimento. E eu te convido a fazer parte dessa missão, de espalhar os ensinamentos autênticos de Florence Scovel Shinn. Agora vem a parte que você estava esperando. A transformação final. O decreto poderoso de blindagem que você pode usar a partir de hoje. Florence Scovel Shinn criou esse decreto específico depois de anos estudando proteção espiritual. Ele é simples, mas extremamente eficaz. Você vai decretar isso em voz alta, sozinho, em um lugar onde ninguém te ouça, 3 vezes ao dia durante 7 dias, e depois, 1 vez por semana para manutenção. Aqui está o decreto. Eu declaro que meus decretos estão selados no silêncio sagrado. Nenhuma energia de dúvida, inveja ou competição tem poder sobre eles. Eu sou protegido pela luz divina. Minhas palavras são lei no universo. E tudo que eu decreto em segredo se manifesta em abundância. Está consumado. Repita mentalmente esse decreto agora. Sinta a energia dele. Sinta como cada palavra cria uma camada de proteção ao seu redor. Florence Scovel Shinn dizia que esse decreto funciona como um escudo invisível. Ele blinda você contra as 3 pessoas perigosas. Ele cria uma barreira energética que impede que as vibrações negativas alheias cheguem até seus decretos. E o mais importante, ele te lembra constantemente de ficar em silêncio. Porque toda vez que você decreta isso, você reforça o compromisso com o silêncio sagrado. Florence Scovel Shinn também ensinou uma técnica complementar. Ela chamava de a prática do espelho silencioso. Funciona assim, toda manhã, antes de começar seu dia. Você fica em frente ao espelho por 3 minutos. Você olha nos seus próprios olhos e você faz um pacto consigo mesmo. Hoje, eu protejo meus decretos. Hoje, eu não conto para ninguém. Hoje, eu honro o silêncio sagrado. Você não precisa falar em voz alta. Pode ser apenas um olhar, um compromisso interno. Mas a força disso é enorme, porque você está programando seu subconsciente para resistir à tentação de compartilhar. E acredite, a tentação vai vir. Principalmente quando os primeiros sinais da manifestação começarem a aparecer, você vai querer comemorar, vai querer compartilhar, vai querer provar para alguém que você estava certo. Mas é exatamente nesse momento que você precisa se segurar. Florence Scovel Shinn dizia: a euforia prematura é a morte da manifestação. Comemore internamente. Agradeça em silêncio, mas não espalhe, porque a manifestação ainda não está completa. Ela está em processo, e processos delicados exigem proteção. Florence Scovel Shinn contava que ela mesma, nos primeiros anos de prática, cometeu esse erro várias vezes. Ela decretava algo. Os sinais começavam a aparecer. Ela contava empolgada para alguém. E tudo desmoronava. Até que ela aprendeu. E depois que aprendeu, ela nunca mais falhou em suas manifestações. Ela se tornou uma das manifestadoras mais poderosas da sua época. E o segredo não era só a técnica de decretar. Era o silêncio após decretar. Era a proteção. Era a blindagem. Então aqui está o desafio que eu te faço agora. Escolha um decreto importante que você quer manifestar. Pode ser financeiro,
Pode ser relacionamento, pode ser saúde, pode ser qualquer área da sua vida. Decrete 3 vezes ao dia durante 7 dias. Mas dessa vez, não conte para absolutamente ninguém. Nem para o incrédulo querido, nem para o invejoso disfarçado, nem para o competidor espiritual, nem mesmo para aquela pessoa que você acha que é confiável. Fique em silêncio total. Faça o círculo sagrado de silêncio. Faça o decreto de blindagem. E observe. Em 30 dias, você terá a prova de que Florence Scovel Shinn estava certa. E depois que a manifestação chegar, o que você faz? Florence Scovel Shinn respondia: você agradece em silêncio. Você comemora internamente. E você continua protegendo. Porque agora você está entrando em um novo nível. E nesse nível, a proteção é ainda mais importante. Porque quanto mais você manifesta, mais inveja você atrai. Quanto mais próspero você fica, mais pessoas querem saber seu segredo. E você precisa ter sabedoria para saber quando falar e quando calar. Florence Scovel Shinn dizia: fale apenas quando perguntado por alguém genuíno. E mesmo assim, fale pouco. Deixe que a pessoa busque, porque o que se busca tem valor. O que se entrega de bandeja é desperdiçado. Tem uma última coisa que eu preciso te contar. Florence Scovel Shinn, nos seus últimos dias de vida, chamou seus alunos mais próximos. Ela sabia que estava se preparando para partir. E ela queria deixar uma mensagem final. Sabe o que ela disse? Ela disse: se eu pudesse resumir tudo o que aprendi em uma única frase, seria essa: a boca sábia guarda tesouros. A boca insensata perde reinos. Essa foi a última lição de Florence Scovel Shinn sobre decretos. Não é sobre quanto você decreta. É sobre quanto você protege o que decretou. E agora eu quero ouvir de você. Nos comentários aqui embaixo, eu quero que você escreva apenas uma palavra. Se você reconheceu o incrédulo querido na sua vida, escreva cético. Se você reconheceu o invejoso disfarçado, escreve invejoso. Se você reconheceu o competidor espiritual, escreva competidor. E se você reconheceu os 3, escreva todos. Não precisa dar detalhes. Não precisa contar quem é, apenas a palavra. Isso vai criar um compromisso público com você mesmo. Vai marcar esse momento. Porque a partir de hoje, você não é mais a mesma pessoa. Você agora sabe o que as outras pessoas não sabem. E esse conhecimento muda tudo. E se você quiser que eu traga mais ensinamentos ocultos de Florence Scovel Shinn, deixa um comentário dizendo qual tema você quer que eu explore no próximo vídeo. Tem tanta coisa nos diários dela que ainda não foi revelada. Técnicas que ela usava apenas com alunos avançados. Decretos que ela mantinha em segredo. Rituais que ela fazia em datas específicas. Tudo isso está documentado. E eu estou aqui para trazer isso até você. Lembra sempre, você não está sozinho nessa jornada. Florence Scovel Shinn está com você em espírito. Os ensinamentos dela são eternos. E cada vez que você aplica algo que ela ensinou, você está honrando a memória dela. Você está continuando o legado dela. Você está provando que a verdade nunca morre. Ela apenas espera pelas pessoas certas para ressurgir. E você é uma dessas pessoas. Agora vai. Coloca em prática. Protege seus decretos. E volta aqui para contar quando a manifestação chegar. Eu estarei esperando. Está consumado.